Olá, mais uma semana de vitórias, mais um dia que o Senhor renova as misericórdias dele sobre nós. Para nós é uma alegria ter a sua confiança, a sua presença aqui nesse programa. E uma coisa que faz parte das nossas vidas é o sofrimento, não é verdade? Quantas vezes nós sofremos, passamos por situações, mas quando olhamos para Cristo, nós aprendemos uma grande lição sobre sofrimento. E essa lição que Paulo traz para nós hoje no Lagoinha em Células. Bom, sofrimento, como diz hoje, sofrência, né? Que o povo usa hoje. Nós vamos falar aqui com uma pessoa que pode estar sofrendo, mas tem sempre um sorriso largo nos lábios. Querido pastor Emerson, não me deixa no vácuo não, pastor. Isso, senão vou sofrer do vácuo, né? Seja bem-vindo mais uma vez, pastor regional, ali, né, quase prefeito de Nova Lima e de tantas igrejas aqui em Belo Horizonte, né? Que o Senhor continue te dando graça, né? Eu sei que a missão de cuidar de tantas igrejas, tantas pessoas, nos leva a desafios, a dias maus e inevitavelmente alguns sofrimentos, né? Mas aí essa lição, Paulo ele nos encoraja a não nos ater ao sofrimento, e ele usa para isso o exemplo de Jesus, e isso está muito claro aí no texto, né? Vamos ler esse texto que tanto nos inspira, que é de 2 Timóteo, capítulo 2, né? Até do versículo 1 ao versículo 4. Ok. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que de minha parte ouvistes através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos, para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Nós somos soldados, né, de uma batalha que começou lá no Éden, e chegou a nossa vez de entrar na linha de guerra, na linha de combate. E por se tratar de uma guerra, é um ambiente de muitas lutas. Paulo viveu essas lutas. Ele foi apedrejado, foi chicoteado, quase morreu num afundamento de navio, né? Se tornou um náufrago, foi preso 5 vezes, passou por longos julgamentos em Roma, foi caluniado pelos nicolaítas, pelos falsos profetas. E quando ele escreveu essa carta, provavelmente foi a última carta que ele escreveu. Ele escreveu algemado, ele narrou a carta para alguém escrever ali no fim da vida. Então ele tem autoridade para falar sobre sofrimento. Não é alguém que tinha uma vida de sobejos, de fartura e fala assim, vai sofrer e tal. Não, ele sofreu, né? E a gente sabe que o sofrimento ele faz parte do Evangelho, né, pastor? E é muito importante o que você acabou de compartilhar, pastor. Ele estava falando daquilo que ele próprio vivenciou. E em todas as áreas da nossa vida, é importante entendermos que alguns mais, outros menos, mas certamente nós vivemos dias trabalhosos, dificultosos, né? Crises para todos os lados. Mas como é importante entendermos que as pessoas que Deus tem colocado ao nosso lado têm vivido situações parecidas ou então paralelas com as nossas, e essas pessoas podem ser esses parceiros de compartilhamento de dificuldades, de lutas, para que nós possamos aprender tanto com aquilo que eles já viveram e também entendemos que se Deus tem lhes dado graça e força, assim como deu para Paulo, Paulo agora estava podendo orientar Timóteo, assim como nós estamos também compartilhando aqui nesse momento. E Paulo deixa muito claro que a guerra que nós estamos enfrentando, nós somos alistados por Jesus. Ele nos convocou. Isso aí. E se nós nosso general é Cristo. Se ele é o nosso general, nós não podemos desertar. É verdade. Né? E a Bíblia fala que ele não nos prova além daquilo que podemos suportar. Quem vai tirar o sofrimento seu sobre o que fazer de quebra-gelo nessa célula vai ser a nossa querida pastora Priscila Marques. Ela vai te dar uma dica para você dinamizar aí o início da sua célula. Vai daí, Pri. Ei, pessoal, obrigada, pastor Richard. Então, quebra-gelo de hoje
nós vamos precisar para ele de uma venda, tá? Então, o líder vai chamar todo mundo para ficar de pé e tem que fazer um círculo, todo mundo bem juntinho, para não ter nenhum espaço entre as pessoas. Tem que ficar todo mundo bem juntinho nesse círculo. E aí uma pessoa vai ficar no meio desse círculo, vendada. Depois, o líder vai falar para essa pessoa ela se jogar de costas, e aí quem tá dentro vai ter que ficar com o braço cruzado assim no peito, para não tentar nenhum tipo de movimento. Ela só tem que se jogar. Então, ela nessa posição aqui, vendada, ela vai se jogar para trás. E aí o círculo tem que estar bem fechadinho e bem juntinho, viu? Senão a pessoa vai cair. Aí ela vai, as pessoas vão apoiar essa que está no centro quando ela se jogar. E vai jogar ela para outra direção. Então, o que vai acontecer? Ela vai estar vendada de pé dentro do círculo, sendo jogada cada hora para um lado. Então, ela não pode tentar pegar em ninguém, ela tem que ficar sempre nessa posição assim, e só dependendo das pessoas que estão ali jogando ela, né? Cada hora para um lado. Então, um tempinho, né? Repetindo isso ali no círculo, aí o líder vai dizer que ter fé é isso, né? É acreditar naquilo que a gente não vê, por isso a venda. E em meio aos sofrimentos é ainda mais difícil. Imagina essa pessoa vendada, sendo jogada para todos os lados e não sabendo o que está acontecendo, se ela pode cair, o que pode acontecer, se ela vai se machucar, se alguém vai deixar de segurá-la, né? Então, ter fé no meio do sofrimento, é isso que o Senhor espera de nós, é dependência. A pessoa ali no círculo, ela está totalmente dependente de quem está fora para ampará-la, para que ela não caia. Então é isso que Deus quer de nós, é dependência. Amém? É mais fácil a gente ter fé quando a gente não está passando por nenhum momento de crise, mas no momento de sofrimento, de crise, é aí que nós devemos depender e crer mais ainda no Senhor Jesus. Amém? Então é isso hoje. Semana que vem eu volto com outro quebra-gelo e agora com o meu pastor Richard. Obrigado, Pri. Deus te abençoe. Mas vem aí então alguns conselhos, né? Paulo dá alguns conselhos para Timóteo encarar os sofrimentos que certamente ele encontraria pastoreando ali jovem uma igreja em Éfeso. Sim. Você poderia destacar para nós? Na lição fala 3, né? Sim. Fala de se fortificar, de suportar e refletir. Fala um pouquinho de cada um para nós. Muito interessante isso, pastor, porque quando você falou também sobre o alistar, Cristo nos alistou, né? A Bíblia diz que não fomos nós que escolhemos, mas Ele nos escolheu. Meu filho também, no ano passado, ele alistou no exército. E é tão interessante que eu compartilho que eu alistei junto com ele, porque ele começa a fazer lá as coisas e eu preciso estar na caminhada ali junto. Mas você falou sobre os exemplos que Paulo deu, e eu também sempre tenho dado esses exemplos para os meus filhos e podemos compartilhar aqui. Ele falou fortificar-se. Na verdade, esse fortificar é aumentar a força, porque todos nós temos força. O Senhor nos deu essa força. Ela já existe em nós. Mas é necessário exercitarmos para que essa força se aumente, ou então fazermos usos de determinadas coisas que Deus nos concede através da Tua Palavra, através do Seu Espírito, para que essa força que está em nós, ela aumente, não é mesmo? Então todo o esforço, às vezes um é mais, outro é menos, mas não é que nós não somos capazes, porque o Senhor não exige de nós nada que nós não tenhamos condição, mas às vezes falta esse aumento, falta essa recarga, né? Isso aí, para que você possa ir além. E é tão interessante que quando nós começamos a nos exercitar, nós percebemos que aquela missão, ela é possível. Eu acho legal, por exemplo, eu ganhei esse celular de presente, não tem dia para comprar isso, né? Uma ideia de presente. Então, essa capa do celular é um recarregador. Então, quando a bateria do celular acusa que vai zerar, que vai acabar, aí tem um dispositivo aqui que eu ligo e aí ele vai e recarrega. Aumenta a carga, dá uma carga nova. E isso aí é algo assim muito importante. Deus, ele dá esse reload, né? Ele dá essa recarga e o fortifiquem-se, é isso mesmo. Mas aí tem mais, né? Suportar.
está passando por sofrimento, tem que suportar. E é interessante essa questão do suportar, porque às vezes nós achamos que somos nós que fazemos. Não. O Senhor está ali conosco. Ele que nos dá o suporte. Ele é aquela pessoa que muitas vezes você está pegando na ponta da sacola ali, quando você pega com o seu filho, né? E vai no supermercado com a gente. Ele faz questão de carregar junto com a gente. Mas na verdade só tem 2, 3 dedinhos. É o Senhor que está ali. E esse suporte fala de compartilhar. Então o Senhor, ele compartilha conosco, Ele está conosco em todas as situações. E isso nos ensina também com os irmãos. A gente compartilhar com eles, nós podemos suportar, nós podemos conversar e falar, olha, nós estamos juntos nessa caminhada. Então esse suporte, ele faz com que você, na verdade, participe. É um refrigério, né? Isso aí, você está junto, né? E finalmente, tão importante quanto esses dois, é você refletir. Por que eu estou passando por isso? Qual o propósito? Em vez de ficar perguntando a Deus, Deus, você me abandonou, não sei o que, não sei o que. Deus, qual é o propósito? Eu quero entender o propósito, eu quero aprender aqui. Porque o sofrimento, ou ele está ali para gerar crescimento espiritual, ou porque tem um pecado, né? Ou para que Deus manifeste sua glória. É muito importante falarmos sobre essa questão da reflexão, porque o John Maxwell ele diz que a nossa memória, ela é a biblioteca do nosso passado e ela também é o combustível para o nosso presente. Por quê? Porque fala de refletir, fala de você se lembrar de situações que você passou ou que outros passaram, porque o apóstolo Paulo, que ele menciona um atleta, menciona um lavrador, menciona um agricultor. A gente leu só o soldado, mas no texto aparecem os exemplos. Mostra o quanto que um atleta, para chegar, como nesse momento estamos chegando no final do campeonato aí, aleluias, hein? Ontem Atlético e Grêmio, né? Final do campeonato. O dia que foi gravado esse programa foi o day after do 3-1 da Atlético e Grêmio. Então entenda bem, é a reflexão de como é importante se preparar antes, investir antes, para que depois você conquiste. Então quando você reflete nas lutas que outros passaram para chegar onde chegaram, você reflete em situações outroras que você já passou ou outros passaram e viveram. O próprio apóstolo Paulo diz assim, tudo que dantes foi escrito. Para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então a reflexão é você se lembrar, você ruminar aquilo que talvez você já viveu ou outros já viveram e que Deus, como deu graça para eles e para você, vai continuar. Pode estar sofrendo, meu irmão, mas se você buscar força em Deus, suporte em Deus e refletir em Deus, você vai encontrar um caminho de refrigério nesse período de sofrimento. Amém. E ele vai acabar em nome de Jesus. Vá na sua célula, compartilhe com seus irmãos, com seu líder, os desafios de sua vida, orem juntos e eu tenho certeza que será uma bênção. Nós vamos ficando por aqui, pastor, obrigado mais uma vez. Amém. Conto com você, tá? Nas próximas. E deixa um like aí se você gostou do vídeo, se inscreve no canal para você receber notificações de novos vídeos. E semana que vem, se Deus permitir, estaremos aqui de volta no Lagoinha Células. Até lá. E aí, meu amado, você que não está em célula, você quer participar de uma célula? Então você vai ligar para esse número que vai aparecer aqui embaixo, que é a Casa de Células. Lá você vai falar onde você mora e nós vamos dizer qual que é a célula mais perto da sua casa. Lá também você pode oferecer a sua casa para abrir uma célula. Às vezes não tem célula perto e você é a resposta para essa oração. Você também que está com célula, mas ainda não cadastrou ela no sistema de células, você pode cadastrá-la através desse telefone. E se quiser tirar qualquer dúvida a respeito dos GCs, dos nossos grupos de célula, também nesse telefone. Então nós aguardamos a sua ligação e teremos o maior prazer em ser a resposta para as suas dúvidas. Que Deus te abençoe.